Boa noite. Hoje é dia 8 de outubro de 21. Essa é a nossa primeira aula da segunda área, né? A primeira aula da segunda área de economia. Tá? Essa aula é uma aula que está sendo gravada e disponibilizada para vocês no Moodle, tá? E no canal do YouTube do professor. Tá? A partir de hoje a gente começa uma nova área, estudar uma nova matéria. A gente estudou até a, a primeira prova, nós estudamos basicamente a questão da macroeconomia, né? Políticas macroeconômicas, taxa de câmbio, taxa de juros, política monetária, política tributária, né? Então, a gente viu várias questões relacionadas à macro, né? Questões gerais da economia brasileira, PIB, PNB, né? Agora não. Agora, a partir de agora, a gente vai deixar um pouquinho a macroeconomia de lado e vai trabalhar com a microeconomia, né? Vamos discutir o quê? Vamos discutir a o microcosmos da economia, né? As empresas, basicamente, as empresas e os consumidores. Eu podia falar dentro de microeconomia, podia falar do governo. Só que o governo, nós temos uma cadeira específica para falar, que é chamada economia do setor público. Que daí eu vou falar especificamente de políticas públicas dentro da economia. Então, eu vou me ater agora nessa microeconomia, nessa segunda área, basicamente no comportamento do consumidor, que é a primeira parte, depois no comportamento da firma, comportamento da empresa no mercado, tá? Então, a partir da aula de hoje, a gente começa a estudar, a partir desse momento, a gente começa a estudar microeconomia. A partir desse momento, nós começamos a discutir, né, a microeconomia, comportamento dos agentes econômicos. E, basicamente, nós vamos estudar dois agentes econômicos, os consumidores e as empresas. Os consumidores, né, o que eles buscam? É o primeiro agente que a gente vai estudar. Os consumidores estudam, né, os consumidores buscam maximizar satisfação. Ou seja, os consumidores buscam maximizar utilidades, maximizar prazer, dado uma restrição orçamentária. Normalmente a nossa restrição orçamentária é o nosso salário, né? Nosso salário é que vai dizer o quanto que a gente pode comprar de bens e serviços, por exemplo, quanto que a gente pode comprar de alimentos, de bens de lazer, de serviços de lazer, de serviços de cultura, de serviços de transporte, né? Então, o que faz o consumidor? O consumidor escolhe uma cesta de bens e serviços que seja ótima para ele, seja a que dê a maior satisfação possível. Isso a gente chama do quê? A soberania do consumidor. Tá? O consumidor é soberano nas suas escolhas. O consumidor ele vai escolher, claro, sujeito a uma restrição orçamentária. Então, o primeiro agente que a gente vai estudar em microeconomia é o consumidor, como ele se comporta, ok? Bom, a primeira coisa, quando a gente estuda microeconomia, a primeira variável que a gente estuda é a variável, aliás, não é variável, né? A primeira conteúdo que a gente estuda é a demanda. Eu vou escrever bastante aqui no chat, tá? Demanda. A demanda. Tá? A demanda nada mais é do que a procura, a procura por bens e serviços. Tá? E essa procura por bens e serviços, ela é determinada por várias variáveis. Por exemplo, custos e preferências. Eu vou perguntar aqui, podem responder no chat, podem levantar a mão se quiserem. Quem é que gosta de chocolate aqui na sala?
Elisângela? Eu amo Tá. chocolatinho com café no Tu ama chocolate? Ok. Então, tu demanda chocolate. A Ana demanda, a Rose demanda, o Wesley demanda, a Cláudia adora, né? A Luísa adora. Ou seja, quando a gente tem gostos e preferências, a gente tem demanda por esse bem, tá? Ah, inclusive faço trufas. Boa, Rose, estamos junto lá. Então, quando a gente se encontrar presencialmente, né? Eu vou comprar uma caixinha de trufas tuas lá, te prometo, tá? Tá? Então, assim, o que eu, inclusive, então o que tu tem? Tu tem a primeira variável que determina o consumo ou não de determinado produto, por exemplo, o chocolate, é justamente gostos e preferências. Agora, fazer outra pergunta. Quem é que gosta de sardinha? Fala, Elisângela. Adoro no pão e para fazer pizza também. Ah, para fazer pizza também fica legal, né? Ó, já tem uma ali que não gosta. A Ana não gosta. Só na pizza, Rose. Eu Tá? gosto de atum, sardinha eu não sou muito chegada. Se não for de lata, eu gosto. A Cláudia. Aliás, já não é, já não, né, tem um gosto relativo. Ou seja, já é um produto diferente, tá? A gente tem aqui na sala pessoas que não são gaúchas, ou mesmo gaúchas não gostam de certos produtos. Por exemplo, chimarrão. Tá? Adoro peixe, a Rosiane, né? A Rosânia. Tá? Então, assim, por exemplo, se eu não gosto de chimarrão, não tenho mínimo vontade de tomar chimarrão. Olha, pode me dar chimarrão de graça que eu não tomo. Não tenho nada contra quem toma, mas eu só não gosto de chimarrão. Nunca gostou. Tá? Então tem cada pessoa, cada indivíduo tem o chamado gostos e preferências. Tá? Então, já em compensação, o professor adora café. Café, o professor não consegue passar um dia sem tomar, sei lá, 4, 5 xícaras de café. Então, bem, aliás, né, Chimas na orla é tribom. Tá bom, guria. Tu fica no Chimas, eu fico no café. Né? A gente ficamos na orla, né? Tu fica tomando teu Chimas. Aliás, hoje em dia nem dá para trocar muita, né? Não dá para usar a mesma cuia, não dá para usar a mesma, como é que se diz, a bomba, né? Então, não, exatamente, Cláudio. Peixe é muito bom, eu gosto muito de peixe. Mas tem muito peixe aqui, Cláudio. Tem um peixe bom aqui. Eu gosto muito de tainha, né? No litoral nosso tem tainhas maravilhosas aqui. Meu irmão mais velho faz uma tainha muito boa, tainha na brasa, né? E não é tão cara a tainha, né? Tem peixes bons, claro, tem peixes mais caros, como a tilápia, né? Também é muito bom. Aqui no sul tem peixe bom, não. Geralmente as regiões frias, né? Regiões mais frias, né? Onde tu tem um mar mais frio, são regiões onde tu tem maior quantidade de peixes, né? Porque tu tem maior quantidade de micro-organismos, né, que alimentam os peixes. Né? O crio, por exemplo, lá na região lá da Antártida, né, que alimenta as baleias, né? Geralmente na região fria tu tem uma quantidade maior de peixe porque tu tem mais alimentos. Bom, então, gostos e preferências. Essa é uma variável importante na decisão de consumo, tá? Da decisão na escolha do consumidor. Então, a primeira variável eu já falei. Vou falar outra variável, a renda. Tá? A renda. Isso é uma outra variável importante, né? O quanto tu vai consumir e o que tu vai consumir depende da tua renda, tá? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma renda mais alta, se eu tenho uma situação financeira mais favorável, ainda mais nos tempos atuais, né? Eu vou comer filé mignon, por exemplo, vou comer camarão, vou comer salmão, né? Que são comidas extremamente caras, né? Sei lá, quanto é que deve estar o quilo do camarão, o quilo do filé mignon deve estar em torno de R$ 100, alguma coisa assim, algo próximo disso. São alimentos muito caros, né? Bom, já se eu tenho uma renda mais limitada, ou nesse momento eu estou tendo mais dificuldade, eu vou mudar o meu tipo de consumo, né? Vou comer carne de segunda, vou comer mortadela, vou comer, sei lá, frango, que é mais barato, né? Dentro das proteínas é a mais barata, ovo, beleza, Ana?
ovo, que é bem barato e é uma boa proteína, né? A Pamela, nem carne como mais, só frango. Né? Porque frango é carne, né? Frango é proteína. Aliás, viu, Pamela? Foi bom ter falado. Antigamente, né, o professor é um jovem, né? O professor só tem cara de velho, mas é jovem na alma, né? Mas no meu tempo de juventude, né, a carne de frango era mais cara do que a carne de res, né? Do que a carne de gado. Né? E você sabe por quê? Porque na época, né, lá na década de 80, 90, o que se tinha? Não se tinha essas granjas, né? Não se tinha essa criação em série de animais, principalmente de aves, né? Então a produção de aves era basicamente, né? Eu me lembro que a minha avó morava inclusive aqui no centro, na João Pessoa, ela tinha no quintal dela um galinheiro, né? E matava uma galinha geralmente só domingo, né? Que era o dia da, da, da galinha, né? Ou seja, um dia especial, né? No final de semana, tu comia uma galinhada, né? Uma galinha assada, né? Olha, a Rosânia estragando a minha aula ali. Colegas, a quem interessar, abrir o processo seletivo para estágio no Banrisul, na nossa área administrativa e também em outras áreas. A informação é extremamente pertinente, muito legal, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, mas não agora na aula, né, Rosânia? Não, tranquilo, sem estresse, tá? Bom, então voltando, então a galinha era um produto extremamente caro, né? Não era uma coisa, era mais caro que a carne de res, que a carne de porco, até que a carne de porco, tá? Por quê? Porque justamente a galinha, tu não tinha esse processo industrial, né, que hoje tu tem da galinha, né? A galinha engaiolada, né? Aliás, né, quanto tempo vocês acham que vive, por exemplo, um porco no processo industrial de hoje? Alguém tem ideia quanto tempo vive um leitãozinho antes de ser sacrificado para alimento? Acho Ó, que vou muito colocar para pouco. você. Oi? Um mês, sei lá. 90 dias. 90 dias. Depois disso, tu começa a perder dinheiro alimentando o porco. Porque ele não engorda tanto e tu gasta muito com ração. Então, uma galinha, né? Geralmente é o macho que eles matam, né? A galinha, a fêmea fica para colocar ovos, né? Olha, uma galinha dessas de produção em série não deve viver mais de 30 dias. Franguinho, nem isso, acho que menos, deve ser 20 dias já vai para o abate. Tá? Mas isso fez com que o preço, principalmente do frango, em comparação à carne de res, diminuísse muito. E o próprio porco, né? A carne de porco é bem mais barato que a carne de res, né? Então, isso é um detalhe, né, que mostra como o processo de industrialização ele modifica os preços relativos, né? Ele modifica a razão entre os preços. Então, se tu pensasse há 20, 30 anos atrás, o preço da carne de frango era mais caro que o preço da carne de res. Hoje mudou, né, em função do processo de criação, tanto do res quanto do porco, né, que é em confinamento, né, são animais que ficam em confinamento, tem todo um processo de assistência técnica dessas grandes empresas, Sadia, Perdigão, né, e outras grandes empresas, e isso faz com que a produção seja muito grande, o período de abate seja cada vez menor, né, ou seja, bem menor do que era antes, e, consequentemente, tu consegue ofertar uma proteína animal a um custo mais baixo. Bom, então é isso. Então, a primeira variável é gostos e preferências, tá? E gostos e preferências mudam, tá? Por exemplo, existe a chamada sazonalidade, né? Aquilo que tu pode gostar no verão, pode não ter interesse no inverno. Por exemplo, tá? No verão tu consome protetor solar. No inverno tu não vai ter interesse em consumir protetor solar. Ou mesmo sorvete. Eu não gosto muito de sorvete no inverno.
prefiro no verão, né? Tem uma cerveja preta, né? Aquela cerveja mais encorpada, né? O pessoal que gosta de cerveja realmente consome muito mais no inverno do que no verão, né? Então tem alguns produtos que tu consome mais no verão, outros que tu consome mais no inverno. Consequentemente, gostos e preferências também mudam em função da tua idade, tá? Do período do ano, tá? Vinho no inverno, beleza? Bem, bom exemplo, né? Embora tu tenha vinho branco, né, que tu pode tomar no verão, né, tem outros tipos de vinho, mas é verdade, né? Então, gostos e preferências é uma variável importante. A segunda variável a gente falou, a renda, né? Dependendo da renda do indivíduo, vai consumir o produto A ou o produto B, né? Pode consumir um produto de de maior custo, né? Ou um produto de menor custo. Bom, e aí tu tem o seguinte, vocês gostam de vinho, hein? Eu falei de vinho aqui, a gurizada... O professor tem um defeito, o professor não gosta de bebida alcoólica. Eu gostaria de gostar de bebida alcoólica, mas o professor não consegue gostar, não bebo mesmo. Não tenho essa qualidade de beber bebida alcoólica. Não. Eu sei que meus colegas de firma lá da empresa adoram vinho, tem adega e tal. Eu realmente nem cerveja, bebo muito pouco. Tá. Bom, continuando. Então, o que tu tem? Tu tem gosto e preferências, tu tem renda. Tem duas variáveis aí já. Vamos para uma terceira variável, tá? Gostos, preferências, renda e, ó, preço do bem, do próprio bem, tá? Vamos supor, a gente falou de chocolate, tá? A quantidade demandada de chocolate não depende de eu gostar mais ou gostar menos de chocolate. A quantidade demandada aqui, por exemplo, a Pamela gosta de chocolate, não depende de ela gostar mais ou menos de chocolate. Se ela gostar mais de chocolate, provavelmente ela vai demandar mais chocolate, ela vai procurar mais chocolate. Se ela gostar menos, ela vai demandar menos. Vai depender da renda dela. Se ela tiver uma renda maior, tá? Provavelmente ela vai ter um maior consumo de chocolate, tá? Se ela tiver uma renda menor, ela vai ter um consumo menor de chocolate. Vai depender também eu falei de gostos e preferências, né? Vamos supor, na sazonalidade, né? Tá chegando o verão. O verão a gente gosta de ficar mais em forma, se cuidar mais. E aí, o que a Pamela vai fazer? A Pamela vai chegar no verão e dizer, vou diminuir a quantidade de chocolate. Mas o preço não mudou. Não interessa, né? Eu quero ficar mais esbelta do que eu já estou. Então, né? O que eu vou fazer? Eu vou consumir menos chocolate, né? Bom, então, gostos e preferências, renda, o preço do bem. O preço do chocolate também vai afetar a quantidade demandada de chocolate da Pamela. É verdade, Luísa. As pessoas correm para a academia só no verão, né? Sim, quanto maior a procura pelo bem, o produto vai aumentar de preço. Isso aí a gente já vai chegar lá, tá, Rosane? Não falei ainda da relação entre preço e quantidade demandada. Por enquanto, eu estou falando das variáveis que afetam a quantidade demandada. Então, vamos lá. Então, a primeira variável qual é? A primeira variável é gostos e preferências. A segunda variável é renda. A renda tem um detalhe, tá? Tem alguns bens cujo aumento da renda diminui o consumo daquele bem. Querem um exemplo? Quando a gente fica com mais dinheiro, a gente consome mais ou menos carne de segunda? O que vocês acham? Menos. Menos. A gente consome mais ou menos mortadela e vai mais para o presunto? Menos. Menos mortadela e mais presunto. A gente consome mais ou menos ônibus, transporte coletivo tipo ônibus? Dá preferência para andar de carro, se tiver, né? Uber, táxi, né? Se tu tiver muito bem, tiver com um salário muito bom, né? Para que eu vou de ônibus lotado se eu posso pegar um Uber, não é isso? Vou pegar um táxi. Então, Sim. assim, tem alguns bens cujo aumento da renda, vou repetir, tem alguns bens cujo aumento da renda diminui o consumo. Tá? Esses bens e serviços são chamados de
bens ou serviços inferiores, cujo aumento da renda diminui o seu consumo. Falei de 3 aí, né? Falei de 2 bens aí, a mortadela, a carne de segunda, né? O serviço de transporte coletivo. Quem é que me ajuda aí? Tenta dar mais um exemplo de bem inferior. Alguém consegue achar mais um exemplo de bem inferior? O próprio frango, professor, se a gente tem um pouco mais de dinheiro, a gente compra carne de gado, né? Aumenta o consumo de res, né? De carne de res e diminui o consumo de carne de frango. Boa, pode ser também, né? Vamos dar um exemplo aí, poxa, serviço. Roupas. A gente acaba comprando uma roupa de melhor qualidade, pagando um pouco mais caro, em detrimento dessas lojas com roupas mais gerais, assim, né? De baixo custo. Sim, é um bom exemplo, né? Então, tu tem alguns bens e alguns serviços, né? Que quando aumenta a tua renda, tu diminui o consumo, tá? Eu vou dar, por exemplo, tá lá no Nordeste, né, é muito comum a gente chama aqui de aipim, né? Eles chamam de mandioca lá, né? Né? E é um produto muito importante para o nordestino em geral, né? Então, normalmente, quando tu tem um aumento, embora eles gostem muito, né? Façam vários produtos, bons produtos com a mandioca, né? Mas muitas vezes, se há um aumento do consumo, há um aumento da renda, né? Tu tem a opção, por exemplo, de ir para batata, né? Outro tipo de amido, outro tipo de carboidrato, né? Que tu vai ter, nesse caso, né? Tu pode considerar a mandioca como um bem inferior, né? Antigamente, né? Novamente, quando eu falo antigamente, falo 20, 30 anos atrás, se eu me lembro bem, né? A questão das frituras, né? Geralmente tu fritava pastel, tu fritava bolinho de chuva com banha de porco. Nem sei se tem mais banha de porco no supermercado, tá? Se ainda tem a tal da banha de porco no supermercado. Mas era mais barato que o óleo de soja, né? Que o óleo vegetal, né? Então, quando a pessoa aumentava a renda, o que a pessoa fazia geralmente? Mudava da banha de porco para óleo vegetal. Hoje é o contrário, eu acho que a banha de porco até é mais cara do que o óleo vegetal. Do que o óleo vegetal. Mas tem outros produtos, a sardinha para o atum, né? Eu gosto muito de sardinha, até gosto mais do que atum, mas tem muita gente que, quando aumenta a renda, o que faz? Troca a sardinha pelo atum, né? Tem outros produtos aí que eu poderia lembrar, deixa eu ver. Puxa, agora me esqueci do. Eu estava com um produto na ponta da língua que me fugiu o exemplo. Então, esses bens cujo aumento da renda diminui o seu consumo são chamados de bens inferiores. Já os produtos cujo aumento da renda aumenta o seu consumo são chamados de bens normais. Manteiga, exatamente, Ariadne. Leu meu pensamento. Manteiga e margarina, perfeito, né? A margarina é mais barata do que a manteiga, né? E menos saudável, né? A margarina é bem menos saudável que a manteiga. Antigamente, quando eu era criança, eu só comia margarina. Depois que a gente fica com mais idade, começa a selecionar as coisas, né? Agora não posso, faz um tempão que eu não como mais margarina. Mas manteiga também como um pouco, mas se comer entre margarina e manteiga, geralmente como manteiga. Mas é isso, né? Então, margarina é um bem inferior, né? Ou seja, quando aumenta a renda das pessoas, geralmente elas escolhem demandar mais manteiga e menos margarina. Então, a margarina é um bem inferior. Entenderam a diferença entre um bem normal e um bem inferior? Ah, ok. Tá? Então, é isso aí. Então, no bem normal e bem inferior. Então, nós já temos 3 variáveis aí. Nós temos a variável gostos e preferências. Nós temos a variável renda
né? E agora nós temos a variável preço do bem, né? Ou seja, aí há uma relação inversa entre quantidade e preço. Quanto maior o preço do bem, por exemplo, quanto maior o preço do chocolate, maior ou menor a demanda por chocolate? O que vocês acham? Menor. Menor, né? Isso é chamada relação inversa entre preço e demanda e quantidade demandada. Quanto mais, via de regra, quase todo bem, tem exceções, depois eu vou explicar para vocês, mas 99% dos bens, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Ok? Ana, maior é o preço? Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada, Ana? Não entendi a tua resposta. Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada, menor a quantidade demandada, né? O preço aumenta, as pessoas demandam menos o determinado tipo de bem ou serviço. Ponto. Continuamos, tá? Continuamos. Então, olha aqui, vou colocar direitinho de novo. Ó. Então, a primeira variável é gostos e preferências. Gostos e preferências. A segunda variável é a renda do indivíduo. Tá? Ô, professor, mas no ponto de vista do produtor, por exemplo, de quem está produzindo, se o preço está alto do produto dele, ele não vai ter um incentivo de produção? Sim, mas a gente não está falando do comportamento perfeito, o raciocínio está correto, mas a gente está avaliando o consumidor ou o produtor agora? No consumidor? A gente está avaliando o consumidor, porque no início da aula eu falei, a gente vai estar inicialmente estudando o comportamento do consumidor. O consumidor maximiza satisfação, o consumidor maximiza utilidade, o consumidor busca maximizar benefício, né? Na hora de escolher a sua cesta de bens e serviços. Ele vai escolher uma cesta de bens e serviços, dado a sua restrição orçamentária. Se ele tiver um orçamento maior, ele vai escolher carne de res, ele vai escolher táxi, ele vai escolher viagem para a Europa, ele vai escolher um carro de maior potência, mais caro, mais fino. Se a restrição orçamentária dele for menor, ele vai escolher mortadela, ele vai escolher transporte coletivo, ele vai escolher... Né? É assim a vida, né? A restrição orçamentária de cada indivíduo vai fazer que ele defina as suas escolhas. Mas a escolha dele, independente da renda que ele tem, vai ter um objetivo: maximizar a sua satisfação, dada a sua restrição orçamentária. E essa escolha será baseada em quê? Em várias variáveis. Já vimos aqui 3. O gostos e preferências, a renda e o preço do bem ou serviço. No caso, a gente está falando aqui de chocolate, né? O preço do bem, o preço do chocolate. Quanto maior o preço do chocolate, menor é a demanda por chocolate, menor é o consumo por chocolate. Agora vamos botar a quarta variável aqui. O preço de bens substitutos. Eu pergunto, chocolate tem substituto próximo? Sim ou não? Acho que não, professor. Não tem nenhum substituto próximo? Outros doces, né? Os doces, um quindim não é um substituto próximo de chocolate, sorvete não é um substituto próximo de chocolate. Mais aí, me ajudem. A bolacha? Bolacha recheada, né? Leite condensado, bala. Existe uma infinidade de doces aí que são substitutos, talvez não sejam substitutos perfeitos, tá? Não seja um substituto perfeito, mas é um substituto próximo, né? O que é um substituto próximo? É um substituto que pode ser utilizado no lugar daquele bem na hora de consumir. Por exemplo, o que é um substituto próximo do feijão?
Lentilha. A lentilha. O que é um substituto próximo do arroz? Massa. A massa, a batata, né? São substitutos próximos, né? O que é um substituto próximo do refrigerante? Sucos. O suco, lá, sei lá, aqueles Tang, né? Aqueles outros produtos similares, né? Então, tu tem, qual é o substituto próximo do transporte coletivo? Bicicleta. A bicicleta, a própria lotação, o Uber, são substitutos, não são substitutos perfeitos, mas são substitutos próximos. Entenderam? Entendi, professor. Então, vamos lá. Eu pergunto, como é que o preço de um bem substituto, por exemplo, como é que o preço do quindim, como é que o preço do sorvete, como é que o preço da bala afeta a quantidade demandada de chocolate? Hein? Se o sorvete tiver um preço melhor, automaticamente ele será um concorrente mais forte, né? Desculpe, Luísa, não te escutei. Repete. Se o preço do sorvete for melhor, automaticamente ele será um concorrente mais forte para o chocolate, né? As pessoas irão consumir mais sorvete, porque o chocolate estará custando mais, né? Exato. Então, assim, quanto maior for, por exemplo, aliás, quanto menor for o preço dos bens substitutos, vamos supor, quanto menor o preço da bala, quanto menor o preço do sorvete, quanto menor o preço do quindim, quanto menor o preço da bolacha recheada, maior ou menor a quantidade demandada de chocolate? Menor. Maior. Todo mundo entendeu a pergunta? Não é tão fácil. Vou repetir, tá? Quanto maior o preço, olha que eu estou mudando a frase, tá? Quanto maior o preço dos bens substitutos, maior ou menor a quantidade demandada de chocolate? Maior. Maior. Todo mundo entende isso? E quanto menor o preço dos bens substitutos? Observe que eu não falei do preço do chocolate. Menor. Eu estou falando do preço dos bens substitutos. Vamos supor que o preço de uma barra de chocolate continue R$5, ok? E aí a Rosânia compra a R$5 10 barras de chocolate por mês. Tá? Ela come mais ou menos 2 barras de chocolate por semana. Não é muito até, né? 2 barras de chocolate por semana. É o que a Rosânia compra, ok? A R$5. O preço do chocolate não baixou, tá? Ela, claro, além de comprar 2 barras de chocolate, de comprar 10 barras de chocolate por mês, ela compra, por exemplo, sorvete, uma caixa de sorvete, aquelas caixas de supermercado, né? Sorvete, ela compra uma caixinha de quindim, assim por diante, ok? Aí o que aconteceu? O preço do chocolate não mudou, continua R$5. Porém, diminuiu lá, o supermercado está com uma promoção do lado da, como é que se diz? É caixa de sorvete? Tem um termo, acho que é caixa, né? Pote, exatamente, pote de sorvete. Então, normalmente, pote de sorvete está R$10, aquele pote de 2 litros, e o supermercado está fazendo promoção por R$7. A Rosane geralmente compra o quê? Compra 3 potes por mês, para ela e para a família, ok? O que vai acontecer? Ao invés, como está R$7, não está mais 10, a Rosane vai comprar, em vez de 3, vai comprar, sei lá, 6 potes, tá? Ou 5 potes de sorvete. Será que ela não vai diminuir o consumo dos outros substitutos? Será que ela não vai diminuir o consumo de quindim, o consumo de chocolate, o consumo de balas? O que vocês acham? Com certeza. Moral da história, o aumento do preço de um bem substituto, no caso, o aumento do preço, aliás, a diminuição do preço de um bem substituto, repito, a diminuição do preço de um bem substituto, no caso, sorvete, vai fazer com que haja uma diminuição da quantidade demandada de chocolate. Entendeu? Ficou claro, pessoal? Entenderam? Ficou bem clara a colocação do professor? Sim. Sim ou não? Sim. Sim.
Então, quantas variáveis já afetam a decisão de consumo quando a gente vai lá no supermercado? Já não temos várias variáveis quando a gente olha ali na gôndola do supermercado. Primeira variável qual é? Gostos e preferências, não é? A segunda variável eu não vou lá na gôndola da erva mate, por exemplo. Eu não gosto de erva mate, né? Por exemplo, eu me lembro, o meu irmão mais velho gostava muito de carne de fígado de boi. Tem um cheiro bem forte. Não sei se alguém Adoro. gosta. Hã? Adoro. Fígado é o Oi? Cara, É muito bom. Tu gosta, Elisângela? Sim, a minha mãe fazia. É muito bom. Eu tinha anemia e aí ela fazia. Nossa, eu adorava. Tu gosta do cheiro? Não, o cheiro é ruim, né? Mas quando frito assim, ele é gostoso. Ele é muito bom. É bom. É bom. Bom. Tenho que aprender a fazer. Eu vou te confessar, meu irmão adorava, né? A mãe fazia porque ele adorava. Quando a mãe fazia o tal do fígado, eu ficava no meu quarto. Né? Quando ele não comia, não saía, e aí eu chegava na cozinha, depois de ele comer, né? Abria todas as janelas, abria todas as portas para sair o cheiro, porque eu não conseguia, insuportável. Para mim, né? Claro, para ele gostava. Já em contrapartida, sabe o que acontecia? Quando tinha queijo, ele odiava queijo, o cheiro do queijo. E eu adoro o cheiro do queijo. Né? Então, observe o seguinte, isso é gostos e preferências, né? Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente compra em função dos gostos e preferências, a gente compra em função da nossa renda, da nossa disponibilidade orçamentária, a gente compra em função do preço do bem que a gente está comprando, no caso é o chocolate, né? A gente compra em função da quantidade demandada, estou falando, né? Mais ou menos, né? Em função do preço dos bens substitutos, ou seja, o valor do preço lá do pote de sorvete, da caixinha de quindim, né, do saco de balas, né? Tudo isso são variáveis que afetam a decisão do quanto que a gente vai comprar de chocolate, ok? Vou a mais uma variável. Então, quantas variáveis nós temos? Estou indo bem devagar, hein, pessoal? Gostos e preferências, renda, preço do bem em questão que a gente está examinando, o preço dos bens substitutos e agora a quinta variável. O preço dos bens complementares. Tá? Eu pergunto, o que são os bens complementares? Seria tipo um leite condensado para fazer um brigadeiro ou não? Com Mais ou chocolate. menos. O que geralmente a gente come com feijão? Arroz. Arroz. O que a gente geralmente, quando vai num cinema, a gente come com pipoca? Ou a gente toma com pipoca? água. Água, Coca-Cola, refrigerante, né? Alguns gostam de água, outros gostam de água mineral, outros gostam de refrigerante, ok? Vamos lá, vamos dar outro exemplo aí de o acompanhamento da batatinha frita, qual é? Muita gente gosta de comer com batatinha frita. Queijo. Ou ketchup, né? Não é isso? Eu não gosto, mas tem gente que adora comer batatinha frita com ketchup. Até quando vai num bar, numa lancheria, não tem em cima da mesa uma bisnaguinha lá de ketchup. O cachorro quente não tem a mostarda, ou molho, né? E por aí vai. Então, isso aí são chamados de bens complementares, né? São chamados dos bens ou serviços complementares, né? Então, quando, por exemplo, tu vai num restaurante, o que seria um serviço complementar, né? Seria o serviço de manobrista. Ou quando tu vai no cinema, num shopping, qual seria o serviço complementar?
estacionamento, né? Shopping, né? Se tu for de carro, é um serviço lá que tu tá pagando por esse serviço. Então, há uma infinidade de bens e serviços que são complementares, tá? Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que seria um bem complementar ao chocolate? O que vocês gostam de comer com chocolate? Eu gosto de tomar café. Café. Café com chocolate. Oi? Café toda a vida. Ótimo. Pode ser, café, tá? Por exemplo, os italianos têm um costume muito... Falaste do café, Ariadne. O café os italianos tomam sorvete com café. Adoram sorvete com café. São apaixonados por isso, né? É uma cultura deles lá, né? Já os portugueses, por exemplo, gostam muito do peixe com azeite de oliva, né? Então, cada cultura, cada situação determina um tipo de associação de consumo de bens, né? Ou de serviço. Então, vamos supor, tá? A Ariadne gosta muito de café. Se o preço do café aumentar, isso pode afetar a quantidade demandada de chocolate que ela tem? Sim ou não? Sim. Que ela vai ter, que ela vai consumir? Sim ou não? Sim. Eu acho que sim, porque eu não vou deixar de tomar o café, mas eu posso deixar de comer o chocolate. Provavelmente, quanto maior for o preço do café para a Ariadne, menor é a quantidade demandada de chocolate. Assim, quanto maior é o preço do feijão, né, e a pessoa só come feijão com arroz junto, não consegue comer feijão puro, tá? E tem muitas pessoas que não conseguem comer feijão puro, só comem feijão com arroz. Quanto maior o preço do feijão, menor é a quantidade demandada de arroz. Ou seja, bens complementares, melhor dizendo, o preço de bens complementares irá afetar a quantidade demandada do outro bem. Então, por exemplo, o preço do feijão vai afetar a quantidade demandada de arroz. O preço do café vai afetar a quantidade demandada de chocolate. Para aqueles consumidores que associam, claro, evidentemente, o café como um bem complementar ao chocolate. Assim como aquelas pessoas que associam o refrigerante ao consumo de pipoca, né? Ou, sei lá, vamos dar outro exemplo aí, né? O shampoo ao condicionador, né? Eu só uso, geralmente, eu uso shampoo e uso condicionador. Uma infinidade de bens que são complementares. Entendido ou não? Sim. Tá ficando Sim. claro? Sim. Tá ótimo. Então, aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. A decisão de consumir um produto, de consumir um serviço, ela é determinada por inúmeras variáveis que estão na nossa cabeça. A gente não fica pensando nisso todo dia que a gente vai no mercado, mas todas essas variáveis, de uma forma ou de outra, vão afetar a nossa decisão do que consumir e do quanto consumir. Tá? Gostos e preferências, a minha renda, o preço do bem em questão, né, do bem que eu estou que eu estou escolhendo para consumir, seja chocolate, seja carne de res, seja o vinho, seja a cerveja, assim por diante, tá? O preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares, 5 variáveis já coloquei. 5 variáveis o professor colocou aqui como variáveis que afetam a decisão do consumidor, do quanto que ele vai consumir, né? E o que ele vai consumir. Tá? Muitas vezes, como eu falei, né? Gostos e preferências mudam. Né? Eu sempre brinco, né? Antigamente saía reportagem no Fantástico, domingo à noite, que não sei, o produto tal,
melhorava a pele, né, das pessoas que consumiam o produto, ou dava mais energia, né, tipo amendoim, assim, dá mais energia para a pessoa. Então, o que acontecia na feira, na semana? Aquele produto aumentava a demanda. Não mudou o preço dele, não mudou a renda dos indivíduos, não mudou o preço dos bens substitutos, não mudou o preço dos bens complementares. Né? Eu me lembro uma vez a tal do ovo. Né? No início, o ovo fazia mal. Aí diminuiu muito o consumo, porque o ovo aumenta a chance de ataque cardíaco, não sei o que, tal. Uma reportagem lá que saiu, não sei se foi no Fantástico, no Jornal Nacional. Aí passou, inclusive teve uma reportagem lá com os produtores de ovos, né, reclamando, né, que o consumo de ovos, depois daquela reportagem, acho que foi na década passada, isso aí, né, uma reportagem reclamando, os produtores de ovos, dizendo que o consumo de ovos tinha diminuído muito, tá? E o preço não tinha mudado quase nada, né? Mas só o que tinha mudado eram os gostos e preferências em função do entendimento, da compreensão, da percepção das pessoas a partir daquela reportagem, né, da divulgação de reportagem, que o ovo aumentava a chance de ataque cardíaco. Mas não deu outra, né? Passou um tempo, mudou tudo. Saiu uma nova reportagem, novas pesquisas, e o que dizia? Que o ovo, ao contrário, era muito bom, que dava energia, que não sei o quê, que não prejudicava o coração. Para mim, né? Claro que aí tem truta nessa, né? Tem caroço nesse angu, né? Exatamente, Cláudio. Uma hora faz bem, outra hora faz mal o café, né? Então, claro que há muitos interesses nessas questões, né? Marketing, né? Vendas, isso aí a gente tem que cuidar, né? Fake news não é uma coisa de hoje, né? Isso aí já é uma coisa muito mais antiga, né? E os interesses são os mais variados. Bom, então é isso. Então, entenderam as variáveis? Então, vamos dar uma olhadinha agora nas lâminas aqui que o professor colocou para vocês. Quem é que pode ler essa primeira lâmina aqui? Quem é que me ajuda a ler essa primeira lâmina? Hein? Agora que o senhor aumentou, eu posso ler, professor. Lê para nós. Vai lá, Natália, da nossa leitora oficial. Então, eu gosto. Análise da demanda de mercado. Demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. A demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de compra a dados preços. A escala de demanda indica quantidade, o consumidor pode adquirir dadas várias alternativas de preços de um bem ou serviço. Tá, então vamos lá. O que significa demanda? Demanda é uma coisa fácil, né? Demanda é o quanto as pessoas procuram, buscam determinado bem ou serviço. Existe dois tipos de demanda. A demanda individual, quem está falando? Desculpe, quem é que leu a lâmina aí? Ana Cristina. Ana, desculpe, Ana Boldrini, né? Isso, chefe. Isso, prof. Chefe? Eu não sou chefe, tá? Na faculdade, quem manda em mim é uma mulher. Em casa, quem manda é mulher. No meu outro emprego, quem manda é mulher. Eu não mando em nada. Nem no meu computador eu mando. Escapou. Muito menos em você, né? Que também são mulheres. Né? Estou bem arrumado, hein, gurias? Bom, seguinte, ó. Então, a demanda, né, é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir. Né? Ou seja, essa demanda vai depender, como eu falei, como a gente conversou, de várias variáveis. Só que existe a demanda da Ana, que é chamada demanda individual. A demanda do Ricardo, que é a demanda individual. A demanda da Ariadne, que é a demanda individual. A demanda da Pâmela, que é a demanda individual. Então, o Ricardo tem uma demanda por chocolate, né? Que pode ser maior ou menor. A Pâmela tem uma demanda por chocolate.
cada um vai ter a sua demanda em função da renda, em função dos seus gostos, em função das suas preferências, em função do preço do chocolate, assim por diante. Vamos supor que o Ricardo consoma 4 barras de chocolate por mês. A Ana, 6. A Pamela, 5. A Ariadne, 10. A demanda... Ganhei 3 quilos agora só de imaginar eu comendo tudo isso. É que tu é uma guria que faz muito exercício, né, Ariadne? Só pela foto a gente percebe que tu é uma grande entusiasta, né, da atividade física, né? Pior que sou. Eu também sou. Eu adoro, eu como muito, mas eu sou fanático por exercício, gosto muito de exercício. Vai, endorfina. E então, assim, eu pergunto, a demanda individual da Ariadne é quanto? Quantas barras de chocolate? 10. E a demanda de mercado de todos esses consumidores é quanto? Eu calculei, quem calculou? Qual é a demanda, o somatório, demanda de mercado? O somatório das demandas individuais. Eu me distraí aqui, professor. Eu não contei, eu travei no 10 ali. Então tá, é 10 da Ariadne, 4 do Ricardo, 6 da Ana e 5 faltou da Pamela. Tá? Quanto é que deu? 25. 25. Isso é a chamada demanda de mercado, né? A demanda agregada, a demanda de todos, né? Ou seja, existe a demanda individual da Ariadne, do Ricardo, da Pana, e a demanda do mercado, que é a soma das demandas individuais. Tá claro isso? Sim. Tá? Isso aqui eu vou passar. Bom, isso aqui é outro conceito importante, mas eu não vou ver com vocês aqui agora. Depois, paradoxo também, muito interessante, paradoxo da água diamante, mas senão a gente perde um pouquinho. O que eu falei aqui dos fatores? A riqueza, né? Riqueza ou renda, né? Riqueza é estoque, tá, pessoal? Renda é fluxo. Eu juntei os dois, tá? É lógico, tu pode não ter renda, mas tu tem estoque, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, ela não tem renda, tá? Ela não vai ganhar mensalmente um valor, mas ela tem estoque. Ela ganhou lá 2 meses atrás da loteria, ela tem um estoque de riqueza. Eu juntei tudo, tá? Para ficar mais simples. O preço do bem a gente já falou, né? O preço dos outros bens seria o quê? Sejam bens substitutos ou bens complementares. O professor foi mais detalhado, né? Fatores climáticos, né? A gente falou do verão, inverno, sazonais, né? Da moda, né? Muitas vezes a moda, eu me lembro, né? Por exemplo, as gurias usavam muito D&D. Se lembram daquela malha D&D? Que é aquelas calças mais coladas, no meu tempo de... Hoje parece que voltou a moda isso, né? Então, assim, então, né, tu tem sazonalidade, tem bens que surgem, que voltam, geralmente roupas, alguns produtos geralmente são sazonais. Fatores climáticos, sazonais, a propaganda é muito importante, né, para afetar a demanda, né? Hábitos, gostos e preferências. Então, o professor juntou de forma simplificada em 5 variáveis, né? Mas a gente podia aí aumentar o número de variáveis, ok? Ok. Tá aqui, ó. Aqui é numa linguagem matemática aquilo que o professor falou, ó. A quantidade demandada de I, né? A quantidade demandada de chocolate pela Ana é função do preço do chocolate, do preço dos bens substitutos e concorrentes do chocolate, do preço dos bens complementares do chocolate, em função da renda do consumidor, né, da renda da Ana, em função dos gostos, dos hábitos e as preferências desta consumidora. Agora eu pergunto, quantas variáveis eu tenho aqui nessa função? Vocês já estudaram função matemática, não estudaram? Sim ou não? Sim, professor. Tá. Quantas variáveis eu tenho nessa função? 6. Opa. Tá, 6, tá certo? Não, tá certo. 6 variáveis. 6 variáveis. Só um pouquinho que vai dar o telefone. Vou ter que atender o telefone aqui.
6 variáveis, tá? 6 variáveis. Eu pergunto, qual é a variável dependente? Qual é a variável dependente? O P, o que está dentro do parênteses? Não. A variável que depende? A variável dependente é a quantidade demandada. A QDI ali. As outras são as variáveis independentes. A variável dependente depende, né? A quantidade demandada de chocolate da Ana depende do preço do chocolate, do preço de bens substitutos e concorrentes, do preço dos bens complementares, da renda da Ana e dos gostos da Ana. Então, essa variável vai depender das outras variáveis. Por isso que eu chamo de variável dependente. Dependente. Só um pouquinho que eu estou aqui com um probleminha. Tá? Então, assim, isso é a variável dependente. Bom, continuando, então. Então, essa variável dependente é função de 5 variáveis que está dentro do parênteses. Agora eu vou perguntar para vocês. O olho humano enxerga quantas dimensões? Alguém sabe me responder isso? O olho humano. Todo mundo sabe que é 3 dimensões? Sim ou não? Se a gente enxergasse em 2 dimensões, como é que a gente enxergaria um ser humano? Tinha uma vantagem, né? Se a gente enxergasse em 2 dimensões. Ninguém seria gordo, né? Porque a gente enxergaria a pessoa como uma folha de papel. Entenderam? Mas o ser humano não enxerga em 2 dimensões. O ser humano enxerga em 3 dimensões. Eu pergunto para vocês, é possível fazer um gráfico em 3 dimensões? Sim ou não? Essa tá fácil, essa sim. Todo mundo consegue imaginar? Vamos ver se eu consigo fazer um gráfico aqui em 3 dimensões para vocês. Esse aqui, eu não sei se dá para fazer aqui. Vamos ver se dá. Ó, aqui, ó, estou fazendo aqui do lado. Estão enxergando? Ó, estou fazendo. Estão enxergando, né? O professor é péssimo desenhista. O sonho do professor era ser arquiteto, mas não dava. O professor é... Não dá para... Ó, estou fazendo aqui um gráfico, tá? Agora vou fazer mais uma variável, mais um eixo, ó. Vou fazer 3 eixos, tá? O eixo X é esse aqui, ó. Se eu consigo aqui. Esse aqui eu vou chamar de eixo X. Tá? Ó. Aqui, ó. Copiar. Colar. Aqui eu vou chamar de eixo Y. Tá? Ó, eixo Y. E o último eixo aqui, eu vou chamar de eixo Z. Ó, eixo Z. Eu tenho 3 eixos aqui? Tenho, né? Será que eu posso desenhar um gráfico em 3 dimensões? Posso, ó. Vou tentar desenhar, tá? É difícil? É, mas dá para desenhar um gráfico em 3 dimensões. Ver se eu consigo. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ó. Ó. Ver se eu consigo aqui. Tá? E agora eu vou desenhar de novo aqui. Ó, tô desenhando aqui. Ó, dá para enxergar 3 dimensões aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Dá, né? É difícil, o professor não está desenhando de forma perfeita. Opa, não deu. Infelizmente, não saiu. Eu achei que ficou muito bom, senhor. Não, mas falta aqui uma coisinha aqui que o professor não está conseguindo fazer, um fechamento aqui. Ó, para aí, ver se eu consigo. Difícil. É como se o eixo Z tivesse para frente e o Y para trás. Ó, que deu. Ó, aqui seria em curva também. Que é quase seria uma espécie, uma fatia de uma bola, né, de uma esfera. Né? Isso é um gráfico tridimensional. Contudo, é muito difícil trabalhar com gráficos tridimensionais. Né?
o desenho é mais complicado, a interpretação é mais complicada. Então, normalmente, o que a gente vai trabalhar aqui na microeconomia, né? Com gráficos bidimensionais. Ou seja, o professor vai tirar aqui, ó, tirar esse gráfico, tirar isso aqui, tirar o eixo Z, tá? E vai trabalhar com gráfico bidimensional. Por exemplo, tá? O professor vai trabalhar com a curva de demanda. Aqui eu tenho o eixo, aqui está trocado, tá? O ideal é botar o eixo Y em cima e o eixo X em baixo. E aqui eu tenho uma curva de demanda. Vamos supor que Y, tá? Seja igual ao preço do bem, tá? O preço do chocolate. Vou, tá? Diminuir aqui que está muito grande. Preço do chocolate. Preço do chocolate. O eixo Y aqui. Preço de chocolate. E embaixo, no eixo X, é a quantidade de chocolate. Igual a quantidade. Vou diminuir. Chocolate. Vamos lá. Está muito grande isso aqui. Vou diminuir. Quantidade de chocolate, 10,5. Vou botar o tamanho certo. Ok. Aqui vou aumentar a quantidade de... Ó, quantidade de chocolate no eixo Y. Ó, eu tenho agora um gráfico de bidimensional. Esse gráfico me diz o quê? Ele me diz uma coisa interessante. Ele me diz o seguinte, ó. Quanto maior o preço, maior ou menor a quantidade demandada? Dá para enxergar isso no gráfico? Ó, tô ligando os pontos aqui, tá? Ó, eu tô com preço alto. Agora eu vou baixar o preço. Vai aumentar ou diminuir a quantidade demandada no eixo X? Se baixar o preço, aumenta a demanda. Ó, não vai aumentar, ó. Olha aqui, ó. Aumentou a quantidade demandada. Ficou ruim aqui, né? Só bota um pouquinho, ó. Aqui também teria que... Opa, só um pouquinho aqui. Vai aumentar a quantidade. Aqui eu estou com preço alto. A quantidade demandada, lá embaixo, no eixo X, que eu vou ver a quantidade demandada, ela é menor, tá? Quanto menor eu caio o preço, o que vai acontecer com a quantidade demandada de chocolate? Vai aumentar. Então, eu tenho uma relação inversa entre preço e quantidade do bem. Então, entre o preço do chocolate e a quantidade demandada de chocolate. Só que, como a gente viu agora há pouco, o preço, a quantidade demandada de chocolate da Pamela, a quantidade demandada de chocolate pelo mercado, ela não varia só em função do preço do chocolate. Ela varia em função de todas essas variáveis que a gente viu. Puxa, como é que eu vou representar num gráfico bidimensional todas essas outras variáveis, essas outras 4 variáveis, né? A variável renda, a variável gostos e preferências, a variável preço de bens substitutos e a variável de preços complementares. Se nesse gráfico de bidimensional, que eu estou passando o mouse aqui, eu só estou associando 2 variáveis, a variável preço do chocolate e a quantidade de chocolate. Para isso, existe uma condição chamada ceteris paribus, né? Uma condição que a gente chama assim, o que significa ceteris paribus? A tradução seria manter tudo o demais constante. O que a gente faz para analisar quando a gente tem várias variáveis que afetam a quantidade demandada, mas eu quero representar esse comportamento em um gráfico bidimensional, onde eu só posso colocar 2 variáveis. Eu vou estabelecer essa condição ceteris paribus, né? Que significa manter todas as demais variáveis constantes. Então, vamos supor assim, tá? E a gente vai ver com calma isso já nas próximas aulas, né? E também nessa aula, porque não é algo tão fácil. A gente vai
vai fazer o que os economistas, né, os matemáticos chamam de análise estática comparativa. Tá? O que é essa tal de análise estática comparativa? É comparar dois momentos. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que eu vá na praia, tá? Vá na praia e tire uma foto, né, das pessoas circulando na praia, ok? E passado 2 minutos eu tiro outra foto. Eu pergunto, as duas fotos serão iguais ou serão diferentes? Diferentes. Mas eu posso... uma foto é um retrato estático ou é um retrato dinâmico do momento? Dinâmico. Dinâmico? Ou a foto tu tira e a pessoa aparece lá congelada? Ah, tá. Em relação à foto fica estática. O que muda são as pessoas ali em 2 minutos. Não, pode ser até as mesmas pessoas, mas em lugares diferentes, concordam? Isso. Tá, então o que tu tem? Tu tem uma análise estática comparativa. Tu pega as duas fotos e compara a foto tirada às 11h55 e a foto tirada às 11h57. E tu faz uma análise estática comparativa. Estática porque as duas fotos aparecem de forma estática, aquele momento. Tá? Porém, tu compara o que aconteceu de mudanças da 11h55 para 11h57. Então, a mulher que estava de biquíni saiu da foto. O cara que estava de sunga, que estava no centro da foto, ficou mais no fundo. Aparecia uma onda chegando na praia, não tem onda, o mar estava calmo. Ou seja, tu compara as situações, tu compara diferentes momentos. Isso é chamado de análise estática, porque tu tem as duas fotos que são estáticas, comparativa, porque tu compara esses dois momentos. Então, essa condição ceteris paribus é mais ou menos isso. Tu, através dessa análise estática comparativa, tu vai poder, e é o que a gente vai fazer uma análise do comportamento da demanda de um produto, do comportamento de um bem ou de um serviço, a partir de um gráfico bidimensional. É isso que a gente vai fazer. Tá? A partir de um gráfico bidimensional, nós vamos ter condições de examinar o comportamento da demanda, o comportamento da demanda daquele produto, considerando todas essas variáveis, né? Considerando todas essas variáveis representadas aqui nessa lâmina. Muito embora, num gráfico bidimensional, a gente só possa expressar desse conjunto de variáveis apenas duas. A variável dependente, que é a quantidade de chocolate que a gente demanda, e uma das variáveis independentes, que é o preço do chocolate, que aqui está expresso aqui pelo preço do bem. Vamos avançando e vai ficar mais claro para vocês essa situação. Então vamos lá. Isso aqui eu vou passar, eu também vou passar. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o preço do livro, tá? Eu pergunto, quais são as variáveis que eu tenho nesse gráfico? Alguém me responde? Quais são as variáveis? Quantas variáveis eu tenho? Nesse gráfico aqui. Quem é que me ajuda? Renda e preço? Não, eu tenho duas variáveis. Eu tenho preço no eixo Y e eu tenho a quantidade de livros no eixo X. Eu tenho duas variáveis. Eu pergunto, quem depende de quem? Qual é a variável dependente, qual é a variável independente aqui nesse gráfico? A quantidade adquirida depende do preço. Perfeito. Do preço do quê? Do próprio livro, né? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Agora, a quantidade de livros só depende do preço ou depende de outras variáveis? De outras variáveis. Por exemplo, depende dos gostos e preferências, se eu gosto de ler ou não, né? Concordam? Sim, Tá? professor. Depende da minha renda, se eu tenho condições ou não de comprar o livro.
Depende de preço, de bens complementares ou substitutos, sei lá. O que seria? Ao invés de ler, eu vou colocar o Netflix. Qual é a outra opção que eu posso fazer em vez de comprar o livro? Eu posso, sei lá, comprar um som, comprar um CD, né? Comprar alguma coisa, em vez de ler o livro, escutar um som, alguma coisa assim, ok? Seriam substitutos próximos. Bens complementares. O que seria um livro? Olha, eu só posso ler se eu tiver um óculos, porque eu tenho dificuldade para ler de perto, tá? Ou eu gosto de ler e eu preciso de um apoiador de livro, né? Eu gosto de ler deitado com o livro, né, para que eu possa apoiar, ou uma lupa. Isso seria os bens complementares, né, ao consumo do livro. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando que a quantidade de livros que eu vou adquirir vai depender não só do preço do livro, mas também de outras variáveis, que não estão exatamente expressas nesse gráfico. Esqueçam por enquanto a renda aqui, tá? Esqueçam essa variável aqui. E olhem para o gráfico. E eu vou perguntar para vocês. Se o professor... aqui, quantos livros o professor vai comprar em um mês se o preço de cada livro for R$60? Hein, pessoal? Eu não entendi a pergunta, professor. De novo, quantos livros o professor vai comprar em um mês se o preço de cada livro for R$60? 5? Vai depender da renda do professor, não? Não, olhem para o gráfico. Esqueçam a renda. Por enquanto. 10? 10. Se o preço cair para 40. 15. Livros por mês. Se o preço cair para 20. 20. Se o preço subir para 80. Daí eu não vou comprar nenhum. Não, professora, é a curva de demanda por livro do professor. Quantos livros que o professor vai comprar se o preço do livro for 80? 10? 5. 5. Então vamos de novo. Se o preço for 80, quantos livros o professor vai comprar? 5. Se o preço for 60? 10. Se o preço for 40? 15. Se o preço for 20? 20. Moral da história, eu tenho quanto menor o preço, maior ou menor a quantidade de livros que o professor compra? Menor. De novo. Quanto menor o preço, maior ou menor a quantidade de livros que o professor compra? Maior, professor. Maior. Tá? Então, há uma relação inversa entre o preço do livro e a quantidade adquirida de livro. Aí eu pergunto, o que vocês acham? Que o livro é um bem normal ou um bem inferior? Já falei para vocês o que é um bem normal ou um bem inferior. Eu acho que é um bem normal. Por eu acho que ele é um deveria bem ser normal? normal. Porque é um Bem normal, normal, né? Quanto maior a renda, mais eu consumo livro ou menos eu consumo livro? Mas, Normalmente as pessoas, quanto maior a renda, mais dinheiro tem, mais livros consomem. Puxa, mas professor, como é que eu vou representar um aumento da renda neste gráfico que a gente está vendo aqui? O professor vai mostrar para vocês. Desenhar aqui. Observe o seguinte, o preço do livro não modificou. Tá? O preço do livro não modificou, mas o professor está desenhando uma nova curva de demanda aqui. Estão enxergando aqui ou não? Bota em preto, senhor. Posso, vou até deixar o laranja. Quer ver que vai ficar legal? É só aumentar o tamanho dela, a espessura dela. Ok. Agora ficou legal. Ficou? Uhum. Opa. Tá aqui, tá? Eu pergunto para vocês, agora, o preço, antes, quando o preço era 60 e o professor ganhava R$1.000,
qual era a quantidade de livros que ele comprava por mês? 10? 10. Perfeito. Todo mundo consegue enxergar isso? No gráfico, sim ou não? Antes, o professor ganhava R$1.000. O preço do livro, de cada livro, era 60. Quantos livros o professor comprava por mês? 10. Eu achei que era 5 porque tava 2.000 ali na renda, né? Por isso aí me confundiu. O preço tá 60 aqui, tá? Não, sim. É que como ali tá o esquece a renda, tá? Por enquanto, esquece a renda, tá? O professor ganha R$1.000 por mês. O preço do livro é R$60 cada livro. E aí eu vou aqui, ó, com R$60, eu estou na linha azul aqui, eu vou consumir 10 livros por mês, ok? Observe o seguinte, o preço não mudou. O preço não mudou. O preço continua 60. Porém, a renda, a UERGS lá aumentou, dobrou o salário do professor, de R$1.000 para R$2.000. Se consigo aqui, só um pouquinho. Ó, o preço não mudou. Eu pergunto para vocês, o que vai acontecer agora? O preço não mudou, mas a renda do professor aumentou. Eu pergunto, quantos livros o professor vai adquirir agora? 15? O preço do livro modificou? Não. Mas a renda do professor aumentou. O que aconteceu aqui? Houve um deslocamento, vou repetir, houve um deslocamento, né, uma mudança da curva de demanda por livro do professor. Né? Ou seja, ao mesmo preço agora, o professor vai comprar uma quantidade maior de livros. Vou repetir. Ao mesmo preço, R$60 por livro, o professor vai comprar uma quantidade maior de livros. Ao invés de comprar 10 agora, ele vai comprar 15 livros. Puxa, observe que a renda não está nesse gráfico. Né? O gráfico é um gráfico bidimensional. É um gráfico que relaciona a quantidade de livros que o professor consome ao preço do livro. Porém, na análise estática comparativa, que eu falei agora há pouco, né, aquela chamada condição ceteris paribus, né, o professor conseguiu colocar, representar a mudança da renda dele na alteração do consumo de livros que ele compra por mês. E o professor tirou 2 fotos, na verdade. O professor tirou a primeira foto dele quando ele ganhava R$1.000. E aí surgiu essa curva azulzinha aqui, ó. Tá? O que essa curva azulzinha diz? Olha, quando o professor tem renda de 1.000 e o preço é 80, ele vai comprar 5 livros. Quando é 60, ele vai comprar 10 livros. Quando é 40, ele vai comprar 15 livros. E quando o preço for 20, o professor vai comprar 20 livros. Aí aconteceu o seguinte, vamos fazer. Agora passou um tempo, passou um mês, 2, 3 meses, o professor ganhou promoção lá na UERGS, o salário dobrou, né? Saiu de 1.000 para R$2.000, né? Duplicou o salário do professor. Ótimo. Vamos tirar novamente a foto do professor agora? Vamos tirar a foto do professor em relação aos livros. Agora não é mais a curva azul, é a curva laranja. O que aconteceu? Quando o preço for 80, quantos livros o professor vai comprar agora? 10. Quando for 60? 15. Quando for 40? 20. Provavelmente, quando for 20, quantos livros o professor vai comprar? 25 ou 30? Entenderam? Eu estou fazendo uma análise estática comparativa. Estou comparando 2 momentos distintos. Tá? O preço do livro não modificou, mas mudou a renda. Então, eu estou comparando o quê? Estou comparando o momento que o professor tinha uma renda de 1.000, e aí ele tinha um comportamento em relação ao consumo de livros, e depois eu tirei outra foto, quando o professor não ganha mais 1.000, agora o professor ganha 2.000. O preço do livro não se modificou, né? Lá na livraria que ele vai continua com os mesmos preços, porém agora a quantidade adquirida de livros
pelo professor vai ser maior. Entenderam? Sim. Sim. Ficou claro o que é análise estática comparativa? E por que eu vou poder usar um gráfico bidimensional? Vamos supor o seguinte, agora a Pamela é o seguinte, a Pamela ela não é muito de comprar livro, ela até gosta, tal, mas não é muito. Né? Mas daí surgiu a prova lá do Ciro, surgiu a prova do Ricardo, quem mais a Pamela faz? Ana? Quais são as cadeiras que tu faz, Ana, Pamela? Contabilidades, né? Administração, não sei o que, informática, assim por diante. Ok, pô, mudou os gostos e preferências, meio que forçado, mas mudou os gostos e preferências da Ana, da Pamela, concorda ou não? O preço do livro não se modificou, mas agora ela vai comprar uma maior ou menor quantidade de livros? Maior? Uma maior quantidade de livros. Por quê? Porque é o mesmo preço, né? Ela vai consumir mais livros, porque ela precisa dos livros para estudar, para aprender, para ter um futuro melhor, né? Profissionalmente, assim por diante. Então, quando eu desloco a curva de demanda, seja para dentro, seja para fora, né? Nesse caso, eu estou deslocando a curva para fora. Né? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou fazendo uma análise estática comparativa, eu estou comparando dois momentos, a partir de variáveis que não estão representadas no gráfico bidimensional. Vou repetir, eu estou fazendo uma análise estática comparativa, estou comparando dois momentos a partir de mudanças, de alterações, de modificações em variáveis como a renda, os gostos e preferências, o preço de bens substitutos, o preço de bens complementares, variáveis essas que não estão representadas no gráfico bidimensional. Variáveis essas que não estão representadas ali no eixo Y, que é o preço do livro, e no eixo X, que é a quantidade, que é a variável dependente. Contudo, com essa técnica chamada estática comparativa, eu posso representá-las por um deslocamento ou para fora, como é o caso aqui desse exemplo do professor, né? Houve um deslocamento para fora da curva de demanda, né? da azul para a laranja se afastou do eixo central aqui, do eixo zero. Ou para dentro, em outro caso. Por exemplo, se a renda do professor, ao invés de aumentar de 1.000, tivesse caído. Provavelmente aí, o que o professor teria? Ó? Teria uma curva de demanda assim, ó, diferente, ó, na curva de demanda para dentro. Ao mesmo preço, provavelmente o professor teria uma quantidade demandada de livros bem menor. Ou seja, para um preço de 60, ele teria uma quantidade menor de livros que ele tinha antes. Novamente, eu estou fazendo uma análise estática comparativa. Caiu minha renda, né? E eu, mesmo que o preço do livro não tenha se modificado, eu vou consumir menos livros. Então, a curva de demanda ela pode se deslocar para fora ou para dentro. A gente vai fazer exercício, a gente vai reforçar isso, tá? Mas a curva de demanda pode se deslocar para fora ou para dentro. Vai depender o quê? Vai depender do comportamento dessas variáveis aqui que eu falei para vocês. A renda, gostos de preferências, preço de bens substitutos, preço de bens complementares, que não estão representados em um gráfico bidimensional. Entenderam? Tentei ser o mais claro possível, o mais explícito possível. Não é tão fácil entender isso. Se vocês entenderam, estão de parabéns. E aí, pessoal? Entenderam? Deu para entender bem, prof. Deu mesmo? Essa aula vale a pena olhar de novo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá de novo. Ver se a gente avança um pouco mais. Ó, aqui tem um exemplo, ó, bem interessante. O que eu tenho aqui? Ó? A relação entre a quantidade demandada. O que eu tenho? Carne de vaca, ó, bens substitutos ou concorrentes. Ó. Carne de res, frango e peixe. São substitutos ou não?
Vocês acham que são ou não? Sim. São substitutos, né? Cerveja Antártica e cerveja Brahma. Acho que nem existe mais cerveja Antártica, né? Ou existe ainda? Existe, professor. E a Brahma? Também. Então, são substitutos. Coca-Cola e Guaraná não são substitutos? Sim. Tá, então olhem aqui, eu pergunto, tá? Aqui eu tenho uma curva de demanda por Coca-Cola, tá? Ver se eu consigo ocupar. Aqui, tá. Eu pergunto, quando o preço for D0, vamos olhar primeiro D0, tá? Tá? D0. Quando o preço for 60, qual é a quantidade consumida de Coca-Cola numa cidade, por exemplo? 10 mil? Quando o preço for 60. D0, demanda inicial. 5 mil. Ah, tá. 5 mil. Quando o preço for 40. 100 mil. 10 mil. 10 mil. Quando o preço for 20. 15 mil. 15 mil. Perfeito. E o que aconteceu, tá? Opa, que voz ridícula é essa? É do professor essa voz? Eu te falei que o meu microfone é aberto, né? Tu tá ouvindo a tua própria Vou ter que editar a gravação, que ficou muito feia a voz do professor. É tão feia assim a voz da professora? É tão grave assim a voz da professora? Ah, tudo bem, então vamos lá. Voltando ali, tem que fazer mais voz mais forte, mais impostada, né? Então, ok. O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, ó, um aumento no preço do Guaraná. O Guaraná é um substituto ou não da Coca-Cola? Sim. E aí, se aumentou o preço do Guaraná, isso vai afetar positivamente, vai aumentar a demanda por Coca-Cola ou vai diminuir a demanda por Coca-Cola? Vai aumentar? Vai aumentar a demanda. Então, por exemplo, tá? Agora, a R$60 o preço da Coca-Cola. Aumentou o preço do Guaraná. Quantas Coca-Colas serão consumidas, por exemplo, na cidade de Viamão? Antes, quantas eram consumidas? Antes era 5 mil, agora é 10 mil, é isso? Agora é 10 mil. Né? A R$40, antes, quantas Coca-Colas eram consumidas na cidade de Viamão? Antes era 10 mil, e agora é 15. 15 mil. Ou seja, moral da história, o preço de um bem substituto, no caso o Guaraná, o aumento do preço do Guaraná, que é um bem substituto, gerou um aumento da demanda por Coca-Cola. Como é que eu representei isso? Através da análise estática comparativa, tá? Através de duas fotos. A foto antes, quando o preço do Guaraná ainda era X, e a foto depois, quando o preço do Guaraná não era mais X, mas sim era X mais Y. Tá? E isso gerou o quê? O fato do preço do Guaraná aumentar gerou um deslocamento, gerou uma modificação da curva de demanda. Tá? Agora, a quantidade demandada de Coca-Cola ao mesmo preço da Coca-Cola, aumentou na cidade de Viamão. Por quê? Porque aquela quantidade de Guaraná que as pessoas lá em Viamão consumiam de Guaraná diminuiu e as pessoas consumiram e substituíram o Guaraná, que está mais caro, por um aumento maior na quantidade demandada de Coca. Ficou claro ou não esse gráfico, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá? Bom, vocês estão muito cansados ou não? Tô de boa. É, Tá tranquilo, professor. Tá. Então vamos olhar aqui mais um, tá? Eu tô cansando, tá? Vamos mais uns 15 minutinhos e a gente termina, tá? Eu prefiro aulas mais curtas e mais vezes do que aulas muito longas, tá? Mas vamos um pouquinho mais à aula de hoje. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui agora bens substitutos ou bens complementares?
Aos complementares, né? Camisa social e gravata, pneu e câmara, né? De borracha, né? Pão e manteiga, sapato e meia, né? Gasolina e automóvel, né? Ou seja, agora eu tenho preço de bens complementares. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no gráfico ali? Eu estou analisando o mercado da gasolina, consumo de gasolina. Tá? Vamos supor, o consumo de gasolina na cidade de Canoas por dia. Tá? Eu pergunto, ou vamos olhar primeiro para a demanda inicial ali, a demanda zero. Tá? Quando o preço do litro de gasolina era R$8, qual era a quantidade demandada de gasolina por dia em Canoas? 10 mil? Exatamente. Quando o preço era R$6, demanda inicial, D0, tá? E qual era a quantidade demandada de gasolina em Canoas? 20 mil. Quando o preço era R$4? 30 mil. E quando o preço era R$2? 40 mil. Bom, e aí o que aconteceu? O preço dos automóveis aumentou. Isso vai fazer com que as pessoas comprem mais carro ou comprem menos carros? Menos, né? Se tu comprar menos carros, se tiver menos carros circulando, a demanda vai ser maior ou menor por gasolina? É menos gasolina, né? Menos consumo. Menos consumo de gasolina. Então, aumentou o preço dos automóveis. Podia ter sido a relação de pão e manteiga, a relação de sapato e meio. Mas nesse caso o exemplo é... Não, aumentou o preço dos automóveis. Eu pergunto, agora, qual será a quantidade consumida de gasolina ao preço de R$6? Quanto é que era antes e quanto será agora? Antes era 20 mil, agora vai ser 10 mil. Ou seja, eu tenho duas fotos. Eu tenho dois momentos. Eu tenho uma comparação entre o antes e o depois. O antes do aumento do preço dos automóveis e depois do aumento do preço dos automóveis. E esse antes e depois afetou o quê? O preço do mercado, a quantidade demandada de gasolina. Lembrando sempre, o preço da gasolina não mudou. O que mudou foi o preço dos automóveis. Só que o preço dos automóveis, o automóvel em si, não o preço, desculpe, o automóvel é um bem complementar à gasolina. Eu só vou consumir gasolina se eu tiver mais automóveis circulando. Entenderam? Observe que agora a curva de demanda não se deslocou para fora. Nesse exemplo, a curva de demanda se deslocou para dentro. Ela se deslocou para mais próximo do eixo central ali, mais próximo dali da junção entre o eixo Y, aqui, né, vertical, e o eixo X, que é o eixo horizontal. Mais próximo da hipotenusa. Pode ser também, pode ser. Tá claro isso ou não? Ficou claro? O que o professor está mostrando? O professor está fazendo uma análise, a gente vai fazer exercícios, vocês vão fazer, eu vou mandar exercício para vocês já essa semana, tá? Mas o professor está ensinando justamente, né, como a gente analisa o comportamento da demanda a partir de gráficos. Vê se eu tenho mais algum aqui. A gente já falou, bem inferiores, né? Carne de segunda, ó. Por aí vai, tá? Tem antes de a gente terminar, bem normal aqui, ó. Isso aqui a gente já falou, né? A carne de primeira é um bem normal. Aumentou a renda, ao mesmo preço vai haver um aumento ou uma diminuição da quantidade consumida de carne de primeira? Se aumentou a renda, a tendência é aumentar o consumo. Ao mesmo preço, né? Não mudou o preço, o mesmo preço da carne de primeira, um aumento da renda vai aumentar o consumo. Por quê? Porque a carne de primeira é um bem normal. Já ao contrário, né? Aumentou a renda, tá? Não alterou o preço da carne de segunda. Vai haver um aumento ou uma diminuição da quantidade demandada da carne de segunda?
Aumentou a renda e não aumentou o preço da carne de segunda? Não, vou repetir. Aumentou a renda, mas não mudou. O preço da carne de segunda não se manteve. Não se alterou, desculpe. Aumentou a renda dos indivíduos, as pessoas ficaram com mais renda, teve mais emprego, aumentou o salário, assim por diante na economia. Porém, o preço da carne de segunda não se alterou, continuou o mesmo preço. Eu pergunto, a quantidade demandada de carne de segunda vai aumentar ou vai diminuir? Ou vai se manter inalterada? Diminuir. Por quê? Porque as pessoas vão optar por comer carnes de primeira, né? Porque elas Ou seja, porque a carne de segunda é um bem inferior. Tá? Novamente, eu estou fazendo uma análise estática comparativa, porque se a gente olhar esse gráfico aqui, eu tenho duas variáveis aqui. Eu represento, nesse gráfico bidimensional, duas variáveis, a quantidade de carne de primeira e o preço da carne de primeira. Tá? Mas a mudança de uma outra variável, a renda, gostos e preferência, o preço do frango, o preço da farinha que tu come com a carne, o preço do arroz, né, que são bens complementares, vai afetar a demanda ou para cima ou para baixo. E essa demanda para cima, esse deslocamento para cima ou para baixo, eu chamo de análise estática comparativa. Então vamos lá. Aqui o bem inferior, a gente, né? Carne de segunda é o contrário, ó. Carne de primeira, deslocamento é para fora. No carne de segunda, aumento da renda gerou um deslocamento para dentro. A gente já falou. Ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, isso aqui não. Aqui já é um pouquinho mais complicado. Não é tão complicado, não, mas a gente já viu isso. Deslocamento, já viu. Aqui o resumo, tá? Aqui tem um monte de variáveis. Não vou exigir de você isso aqui. Isso aqui é mais intuitivo do que cálculo. Aqui importante, ó, demanda de mercado, demanda de individual. Já falei também para vocês, a demanda individual é a demanda somatória, né? A demanda de cada um. A demanda de mercado é a soma das demandas individuais. Lembra da barra de chocolate? O Ricardo consumia 4, a Pamela consumia 5, a Ariadne consumia 10, e o total de pessoas que consumiam lá dava a demanda de mercado. No caso, era 25 barras. A gente já falou também. Aqui a gente já falou. Tá. Eu acho agora o seguinte, vamos fazer um exercício para reforçar essa parte da demanda, tá? Então, essa semana, pessoal, nós vamos ter duas aulas facultativas. A primeira para revisar a prova, né? Para discutir a prova, discutir essa primeira prova. E também vamos ter que ter uma aula já mais para o final, né? Provavelmente a quinta-feira da semana que vem, né? Para revisar já a primeira tarefa. Ou se não for quinta, talvez sábado, domingo da semana que vem, para revisar a primeira tarefa dessa disciplina, dessa área, né? Da área de microeconomia. Então, o professor vai postar essa tarefa, provavelmente não amanhã, tá? O professor vai postar essa tarefa no domingo, vai dar um bom tempo para vocês fazerem, né? Vocês já começarem a se ambientar. Dou uma dica para vocês, tá, pessoal? Essa matéria está muito bem explicada no Manquio. O Manquio é um livro que eu disponibilizei para vocês no Moodle, tá? Tá lá em cima, lá no Google Drive, é só acessar ali no Moodle, tem um livro de economia, Manquio, e ali fala exatamente sobre demanda individual, demanda de mercado, exemplo. É uma excelente leitura, a tradução para o português é muito boa, tá? Uma ótima sugestão para começar a estudar essa parte da demanda do consumidor, tá? Então, comecem por ali. Provavelmente até eu tire algumas questões para essa primeira tarefa desse exercício. Então, vamos começar, porque isso é o início. Vai vir coisas mais complicadas, né? A gente está recém começando a análise microeconômica. Ok, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Ok, prof. Então tá. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Tenham uma ótima
Tenham um ótimo final de semana a todos vocês, tá? E aí eu agendo aí para terça, provavelmente que é feriado, a revisão da primeira prova. Tá? E já fiquem ligados, o professor sempre comunica vocês, sempre avisa vocês, né? Vocês podem interagir com o professor ali pelo WhatsApp, né? Até vocês interagem pouco, né? A outra turma interage mais, né? O professor pode interagir, perguntar qualquer coisa. O professor informa para vocês quando é que, né, a gravação está disponível, quando a tarefa vai ser colocada para vocês também em relação a essa nova matéria. Novamente, agradeço muito a atenção de vocês e desejo um ótimo final de semana para todos. Tchau. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.